Bem, pessoal, a gente já está bem adiantado, né? Graças a Deus a gente adiantou bastante esse projeto. A gente conseguiu aí já falar até o sexto chakra, né? Hoje entra aí, né, o chakra sobre o chakra frontal. Hoje nós vamos falar sobre ele, né? Nós passamos, na verdade, por todos os outros chakras, falando somente mesmo do ciclo de vida, né? A gente ainda não falou sobre os horários dele, né? E a gente não se envolveu muito com os órgãos que ele envolve. É muito simples, é os órgãos que está ligado àquela região onde ele está, né? E às vezes tem umas nuances aí de uns terapeutas para outros, mas a gente segue uma linha mais antiga, né? Voltando aí pela linha dos Vedas, né? Que falavam mais sobre chakras e tudo. Não é totalmente a mesma visão, lógico que a visão deles é uma visão em níveis diferentes, não são errados, né? Mas para o nosso propósito, né? Qual é o nosso propósito? É entender e falar sobre chakras. A gente tem que ter um propósito, né? E eu vejo que tudo é... Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. E saber de um problema é uma coisa, cuidar é outra, né? Então, assim, a gente desperta a situação, desperta o problema e depois a gente tem que tratar desse problema. A gente tem que dar essa... Não adianta você entender de chakra, falar de chakra, né? Pormenores, quer dizer, saber de tudo e você, às vezes, não saber nem qual recurso você poderia estar usando para estar restabelecendo e regulando esse órgão, né? Lembrando que os chakras são órgãos, né? E Paracelso dizia que os chakras são membros, e é bem isso mesmo, né? São os 7 membros, né? Quer dizer, e na verdade, se a gente for pensar bem, ele é bem, né, apesar de ter função de órgão também, porque os elementos funcionam dentro dele, nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores, mas eles têm uma função de membros mesmo, né? Por quê? Porque ele vai no campo vibratório, traz a informação, né? Ou transforma aquela emoção numa informação que vai ficar armazenada no campo vibratório, e depois, quando ele precisa dessa informação novamente, ele vai buscar essa informação, né? Traz para o cérebro, traduz aquela informação e expressa aquela informação em forma de palavras, atos, né? Atitudes, né, e pensamentos. Quer dizer, ele decodifica, né, aquela informação, aquele comprimento de onda. O cérebro nada mais é do que um decodificador, né? Então ele faz a leitura aí como se fosse códigos, né, de computador, por exemplo, né? Ele decifra o código, né, e transforma aquilo numa informação, tá? E depois aquilo volta a ser código, porque é minimizado, é pressionado, fica guardado lá dentro. Depois ele ativa aquilo novamente, quando ele quer trazer aquilo à tona, e expressa aquela informação de forma que entremos numa comunicação, né? Uma comunicação. Pode ser verbal, não verbal, você vai ter um movimento ligado àquele chakra, tá? E isso, muitas das vezes, você não precisa nem expressar sobre aquele movimento, mas o seu comportamento, o seu próprio movimento, o seu próprio caminhar sobre a Terra vai mostrar se aquele chakra está em atividade, em equilíbrio ou não está em equilíbrio. Tá? Então essa é a maneira de estar aí entendendo essa coisa dos chakras, né? Chakras significa roda, né? Movimento, né? Vai o tempo todo. E nós fazemos isso o tempo todo. Nós trabalhamos com chakras o dia inteiro. Saber de chakra, conversar sobre chakra de uma forma esotérica, para mim, não está dizendo nada. Por quê? Porque se você não fizer nada para ajudar ou entender de tudo e não saber como cuidar, não está dizendo nada. E para nós, que somos terapeutas,
que quando eu comecei a desenvolver os florais, eu observei essa forma de atuar com as essências, observando os chakras, aí a gente cria essa ligação e esse funcionamento, né? Mas por que a gente tem que entender um pouco sobre chakra? Porque você começa a entender o seu cliente e você começa a abrir nele a consciência, né, que o remédio dele, né? Você lembra que a abertura de consciência também é remédio. Eu tenho falado muito sobre isso, né? E o terapeuta tem essa função, né? O terapeuta ele é diferenciado por causa disso. Você vai no médico, ele não quer saber sobre detalhes que te levaram a desenvolver uma doença. Ele quer saber no exame seu o que está faltando, o que está em desequilíbrio, para ele tentar equilibrar. Então ele olha dessa forma. Agora o terapeuta não, o terapeuta trabalha com aquilo que ele não vê, mas que ele sabe que existe, né? E é isso que é importante, ele sabe que existe, né? E nós fazemos isso o tempo todo, a partir do momento que a gente começa, tem essa escolha de trabalhar com terapias alternativas e complementares e terapias energéticas, a gente tem que entender bastante sobre essa funcionalidade. A gente vê muitas pessoas ou muitas técnicas que, na verdade, não tem aí, não volta para esse conceito, né, esse conceito bioenergético, né? Não tem essa função, ele não trabalha com essa visão bioenergética e tenta, de certa forma, alcançar o processo de cura do paciente. Mas, se não entende esse processo, né, eu digo que quando o terapeuta ele conhece os chakras mesmo, ele tem esse conhecimento sobre chakras, ciclo de vida, chakra que pertence ao pai, chakra que pertence à mãe, doença herdada da família paterna, doença herdada da família materna e também dos fatores espirituais, ele se torna um terapeuta completo. Então, qualquer área que ele vá trabalhar, que ele vá utilizar o trabalho dele, como ele tem esse conhecimento, ele sabe que aquilo ali precisa ser tratado também, ele se torna um terapeuta completo. Né? Ele se torna um terapeuta completo. Né? Hoje eu atendi algumas pessoas que são alunos que estão começando, são alunos que já têm alguns meses de trabalho, né? E eu achei muito interessante as coisas que eu ouvi deles, né? E esse interesse que eles têm, né, de aprender o máximo possível, o melhor possível sobre essa relação, né, dos movimentos, do ciclo de vida e dos chakras, né? E uma das minhas terapeutas disse para mim, olha, eu já vi os seus vídeos 3 vezes, né? E cada vez que eu vejo, eu aprendo cada vez mais. Eu falei para ela, até falei para ela, então é bom você falar isso para os seus, né, pelo pessoal, para o pessoal da tribo, para que eles tenham essa noção de que se aprende muito assistindo mais de uma vez, né, que é importante para o crescimento e em qualquer área que ele vá atuar, além dos florais, esse entendimento que ele tem dos chakras vai fazer ele diferenciado nos resultados, porque ele tem como tratar os chakras, né? E quando você trata ele através das essências florais, né, principalmente as essências florais dos araxás, que são bem direcionadas, quando você vai fazer uma segunda análise, você vai ver que os chakras deles estão muito mais equilibrados e a vida deles está fluindo, né? Uma delas disse para mim, né, eu vi a vida do meu paciente mudando quando ele começou a utilizar as essências, né? A vida começou a fluir, começou a dar resultado para ela, né? Coisa que não havia, já vinha há muito tempo não dando resultado. Então, assim, é muito, muito gratificante, né? A gente ter esse conceito de entender esse conceito, entender esse sistema e ver esse sistema realmente acontecendo, né? E às vezes eu brinco, você pode usar qualquer técnica, barra de axis, teta healing, acupuntura,
qualquer outra técnica, fitoterapia, homeopatia, né? Você vai ver os resultados, mas se você pegar um paciente, tratar com tudo isso e não colocar florais no meio, você não trabalhou os chakras dele. E você vai perceber que se pegar um paciente igual esse, com o mesmo tipo de tratamento, você colocar as essências florais, a diferença vai ser muito grande, né? Na melhora deles em todo sentido. Então, assim, o ganho que o terapeuta tem nos tratamentos com o seu paciente é muito grande, tá? Justamente porque ele tem esse complemento a mais, que é o entendimento, né, dos chakras, da aura, do ciclo de vida e também o remédio para que isso aconteça, né, que é os florais, né? Então ele tem esse complemento, tá? E é por isso que é importante entender de chakra, tá? Você vai ver que vai acontecer com vocês, isso aí é fato, né? Você vai tratar a paciente usando algumas técnicas, tá? E não vai observar o chakra dele. Quando você estiver com os florais mais avançados, você vai ver isso muito mais nítido, né? E quando você trata dele, de repente você coloca os florais próprios para aquele equilíbrio ali dos elementos, você vai perceber que os chakras dele ganham vida com muito mais velocidade, tá bom? Mas não tem como eu não aconselho, lógico, você cortar caminho, né? Você tem que tratar o paciente com as essências que façam com que ele renasça, né? Com que ele floresça, né? Para depois colocar a vida dele em movimento. E nossos florais, ele é bem assim, tá? Ele tem os florais onde você vai renascer, que é os florais, né, do primeiro nível, que é os florais do primeiro nível, que é o floral do primeiro sistema, que é o essencial, ele é essencial para você. Depois você tem ele, que além do essencial, você tem o vitais, né, que é o que vai colocar a vida em movimento, né, e aí nós vamos partir aí em breve para o sublime. Então a gente vai trabalhar em 3 níveis bem diferentes. Isso, os terapeutas que vai atingir os 3 níveis, né, nem todos vão atingir, até porque muitos acabam não dando seguimento. Mas os que vão seguir vão fazer uma diferença muito grande, porque hoje um tratamento com os florais vitais para ficar legal é de 3 a 5 meses. Você pode estar tratando um paciente aí, acompanhando ele. Normalmente depois disso ele mesmo se afasta um pouco, ele volta, às vezes no próximo ano. Mas quando você entrar para o sublime, você vai ter que tratar do seu paciente por 12 meses, porque a vibração das essências vai durar aí, 1 ano solar, né? 1 ano solar, porque vai vivenciar aí os 12 signos astrológicos dentro dele. Então esse é onde a gente vai querer chegar aí, tá bom? Mas eu sempre faço uma introdução falando um pouco dos florais, falando um pouco sobre o meu ponto de vista, né, com relação aos chakras, né, a conexão com ele, porque falar do chakra, mas não falar do nosso sistema, não tem sentido, né, porque o nosso sistema floral, ele trabalha em cima disso, tá? E a gente percebe, né, igual eu tenho aí conversado com alguns terapeutas nossos, e eu percebo que o crescimento que eles têm, que tem acontecido na vida deles com relação a esse entendimento, a partir do momento que eles começaram a entender e a usar e aplicar isso no seu paciente no dia a dia, tem feito para eles assim, uma grande diferença como profissional e como entendedor também do seu paciente, né? Ele começa a compreender melhor o sistema do seu paciente, tá bom? E hoje nós vamos falar do chakra frontal, né? Nós falamos do chakra umbilical, né? Umbilical, nós falamos do chakra básico, né? Falamos do chakra básico, que é, né, o primeiro chakra, né, que é do 0 aos 7 anos, né, do 0 aos 7, é o chakra da base, é o chakra que a pessoa só tem firmeza na vida quando esse chakra é bem trabalhado,
né? Então nós falamos bastante sobre perna direita, né? Elemento fogo, né? Perna esquerda, né? O elemento terra, e é muito interessante. Qualquer impulso que você vai dar, você usa a perna direita, né? E quando se alguém te empurra, te desequilibra, você leva a perna esquerda para trás, que é a perna do equilíbrio, né? Então você tem o impulso mais o equilíbrio, que são os chakras ligados aí à sua base, né? Depois nós fizemos isso dos 7 aos 14 anos, nós falamos bastante sobre, né, o desenvolvimento do chakra, né? Ele demora 7 anos para maturar, tá bom? Então, no primeiro ano ele vai viver o chakra da base com a base, no segundo ano ele vai viver o chakra da base com o chakra esplênico, ele vai ter ele vai passar por esses aprendizados. Essa própria energia, dentro dele, ele vai vivenciar todos esses aqui, dentro dele, né? No quarto ano ele vai estar vivendo o chakra da base com o chakra cardíaco, então ele vai estar maturando esse chakra aqui no quarto ano, né? No quinto ano ele matura esse chakra, no sexto ano ele matura esse, no sétimo ano ele matura o chakra coronário. A partir do momento que ele matura esse chakra aqui, é onde a criança já começa a passar por um outro nível energético. Então os antigos falavam com muita propriedade, né, que a espiritualidade vai estar acompanhando ele até o sétimo ano, né? Porque ali a conexão, né, dos extremos dele está totalmente, né, ligada. Ele passou por todas as fases, né? E quando chega aqui, ele vai ter que recomeçar com a outra energia. Então ele vai ver o chakra esplênico do primeiro ano com o chakra da base, o chakra esplênico do segundo ano, ele vai estar vivenciando esse chakra 2 vezes, né, a energia dobrada. Depois ele vai viver, no terceiro ano, ele vai viver o chakra esplênico do chakra umbilical, porque ele tem que maturar dentro dele, né? Ele tem que maturar. É por isso que dura 7 anos o ciclo, porque ele repassa ali. Cada ano ele vai estar repassando por um chakra para estar como se fosse estar conhecendo, vivenciando, né? Estimulando, pegando energia. Então, por isso que cada ano da vida da gente, ou cada ano, né, dos primeiros anos, é muito importante para que a criança comece a ter, né, a base de compreensão formada, né? Aí envolve o caráter da criança, envolve todas as energias que a criança pega ali, é o que ela vai ser no futuro, né? Então, por isso que os 0 a 7 anos é muito importante. Depois começa a suavizar, porque começa a aumentar muito aí o número de informação para ela. Então, aí ela dilui, ela aumenta esse campo, mas nos primeiros anos é muito forte. Por isso que a criança se traumatiza muito fácil nos primeiros anos, com qualquer coisa, né, por exemplo, a ausência da mãe, a ausência do pai, né? Isso, de certa forma, traumatiza a criança. E ela começa a passar por alguns problemas depois, simplesmente por essa desconexão. Se tiver um caso de desconexão, morte do pai ou morte da mãe, ela vai sentir muito, porque ela vai estar vivenciando todos esses primeiros chakras, a primeira passagem pelos chakras, né, com um sentimento relativo a todos eles, né? E isso é o sentimento de base, né? Então eu vou viver o chakra cardíaco, chakra da base com o chakra cardíaco até o quarto ano, né? Então eu vou vivenciar, eu vou aprender, eu vou maturar esse chakra da base, olhando dentro dele, né? Tendo ali o sentido da vida dentro do chakra da base, né? Então ele tem que ter esse conhecimento, né? Ele não pode chegar simplesmente, foi até 7 anos, depois ele vai passar por esplênico e não ter passado pelos outros. Quer dizer, que esses chakras vão ficar apagados até de completar 49 anos, até de chegar lá. Não, ele não fica apagado, ele vivencia eles o tempo todo. Então há uma maturação desses chakras dentro daquele ciclo de vida dele, tá? Então, às vezes você olha 4 anos, você dá uma olhada no cardíaco da criança, por exemplo. Ela está com 4 anos, tá. Observa ela para você ver, né? Ela, no 4 ano, ela tem uma coisinha você percebe que ela fica mais agarrada com os pais, fica muito entre os 2 pais ali. Elas têm criam uma conexão ali meio que de família, começa a entender a ideia de família. Presta atenção, a criança com 4 anos ela tem essa fase. Nos 5 anos ela dispara a falar, mais ainda, né? Porque ela está vivendo o chakra da base com o laríngeo, aonde ela começa até a brigar mais, às vezes falar mais, né?
E você percebe que há uma mudança na própria dicção, na própria maneira de falar, ou na próxima maneira de se comunicar no 5º ano. Ela tem uma mudança muito grande, a criança, né? Porque ela está vivenciando o elemento fogo ali, né? E o elemento, né, já entrando aí nos elementos ar, aí que a partir do laringe já começa, né? Já começa a entrar um pouco do elemento ar dela e ela começa a falar mais, começa a pensar e falar mais rápido, né? Então é bem interessante e isso, às vezes você percebe até, né, essa conexão do chakra e aquele problema. Por exemplo, ela está com 3 anos, por exemplo, ela está vivendo o chakra, vamos botar 3 anos, por exemplo, chakra da base e o chakra umbilical no 3º ano, né? Aí a mãe pode falar, não, eu tive um problema grave aí com um acidente, ou com meu marido, ou teve um problema sério em casa, né? Meu filho passou a vomitar mais, né? Então eles começam a ter, principalmente se ele sentir algum nível de insegurança, aí ele vai vomitar mais, vai ter mais enjoo, né? Vai ter problema de estomacal, né? Tudo nessa fase, né? Com 3 anos começa a ter enjoo com mais facilidade, começa a perceber as intolerâncias aí nessa idade, tem tendência isso a já acontecer, com 3 anos você perceber as intolerâncias da criança, né? Porque ela começa a sentir, né, vômito, enjoo, né, começa a ter dificuldade, né? Vai ter que mudar a comidinha dela, então assim, há sempre essa diferença, essa sensibilidade maior, é isso, a palavra certa é isso, sensibilidade maior, dependendo do ano que ela está. Aí você vai perceber que ela tem uma sensibilidade maior. Se você olhar o ano certo, você sabe qual chakra e qual o tempo de maturação, e qual chakra está maturando naquele momento. Então isso é só somar, é só fazer a soma, né? Então ela está com 5 anos. Opa, com 5 anos, então ela está no chakra da base, está dentro do chakra da base, que é do 0 aos 7. Mas no 5º ano, ela está maturando o chakra frontal, entendeu? O chakra laríngeo. Ela está maturando o chakra laríngeo, tá? Aí você já pode ter uma ligação ali. E às vezes a inflamação de garganta aumenta nessa fase, tá bom? Então, se é bom olhar para esse lado, vocês vão começar a entender mais profundamente aí sobre o chakra e a maturação dele. E aí, quando ele chega no 7º ano, o chakra da base já está maturado, ele já está pronto. Aí ele vai entrar no 2º ciclo. Aí já muda totalmente a energia. Aí vai falar, não, agora o anjinho dela vai embora, né? Ela não está mais com o anjo da guarda dela, porque ela fez 7 anos, o anjo já se afastou, agora ela vai entrar num outro caminho, né? Que é o caminho do movimento, o caminho da sensualidade, né? Da espiritualidade também, que é um momento que ela vai estar vivenciando isso aí, porque ela vai entrar no chakra da mãe, né? Então, é o momento exato dela estar entrando aí, tá bom? Por exemplo, quando a criança entra com de 14 para 15 anos, né? Então, vamos supor, onde ela começa eu vou fazer 14 anos, né? Então eu vou procurar o elemento fogo e o elemento terra. Mas eu estou vivendo o primeiro chakra, eu estou vivendo o chakra umbilical, porém eu vou maturar o chakra da base. Então é o chakra umbilical ligado ao chakra da base, né? Então, cadê o meu pai? Meu chakra da base é pai. Cadê o meu pai? Onde está o meu pai? Né? E a criança começa a entrar nessa coisa de buscar o elemento fogo lá no chakra da base dela. Ela não tem. Aí enfraquece a segurança dela que está no umbilical dela. E aí ela começa a buscar outro tipo de aventura para tampar aquela falha que ele tem. Aquele elemento fogo, aquele elemento terra que ela não tem, ela vai procurar nas drogas, no álcool. Tá? Isso nós falamos já antes sobre isso, né? Mas olha só que interessante, ela está no chakra umbilical, entrando no chakra umbilical, que é dos 14 aos 21 anos, porém ela está vivendo o chakra umbilical, a base, porque ela vai maturar o chakra da base
dentro do umbilical dela. Como ela não tem a maturação desse chakra em equilíbrio perfeito, ela vai procurar fora. E se por acaso perdeu aí essa segurança familiar, ela vai procurar recurso nas drogas, no álcool, né? Nas brigas, né? Às vezes, dependendo do histórico dela, ela vai procurar uma energia que vai tentar suprir aquela carência do elemento fogo e o elemento terra que ela não tem, que ela não vai conseguir maturar no umbilical. Então, a importância de você olhar no seu paciente esses ciclos pormenores, você começa a identificar alguns problemas, né, que poderia ser resolvido, né? Eu falo sempre, como é que se resolve quando a criança não tem aí a figura paterna? Coloca em esporte de luta, por exemplo, esporte de contato, onde ela vai extravasar, onde ela vai estimular o elemento fogo terra, ela vai ter a referência do professor dela, ela vai ter um herói, né? O meu herói é meu professor, porque ele é bom naquilo, né? Então, se ela não tem a referência em casa, ela vai buscar em outro lugar. Agora, é muito melhor ela buscar num professor de esporte, né, que vai estimular esse fogo dela, do que procurar num cara armado na rua, que é um traficante, né? Então, é muito melhor indicar e direcionar para esse lado. Tá bom? Pessoal, eu estou sem acompanhante aqui, tá? Mas se tiver alguma pergunta para fazer, aí depois vocês escrevem, aí eu vou abrir ele, a gente vai dar uma olhada, tá? E a gente vai como se diz? Organizar, né? Melhor, organizar, tá bom? Então, é isso. Deixa eu só ver aqui. Tá, vamos lá. Depois nós vemos o chakra esplênico, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa eu vou esclarecer um pouco mais depois. Nós vamos falar depois sobre os horários, né? E sobre a atuação desse chakra em cima de alguns órgãos. Mas não se preocupem com isso, tá? O mais importante é ver o movimento do chakra. Você não precisa entender o processo. Às vezes eu acho legal isso, porque você não precisa lotear um órgão ou lotear o corpo, né? Você olha sempre como um todo, né? E você tem os chakras que vai olhar todo, né, todo o movimento, né? Todo o chakra da base, ele afeta o todo, não tem como não afetar o todo, ele afeta a sua vida, a sua relação com o mundo lá fora, né? Então, assim, é muito lógico, né? Você não tem que estar se preocupando querendo ser, né, o doutor das coisas, né? O doutor, você é aí dentro do seu trabalho como análise de aura e chakra, né? Então, há uma diferença, fazer a diferença, né? Você tem como fazer a diferença com esse estudo, com esse conhecimento. Né? Nós falamos dos 14 aos 21, né? Dos 7 aos 14, né? Depois fazemos dos 14 aos 21 anos, tá bom? Nós falamos ali do chakra umbilical, falamos do chakra cardíaco dos 21 aos 28 anos, tá bom? Falamos do chakra laríngeo, que é dos 28 aos 35 anos. E agora nós vamos entrar no chakra frontal, propriamente dito, tá? Que esse chakra ele vai vibrar dos 35 aos 42 anos de idade. Hoje mudou um pouco porque os medicamentos estão mais fortes, estão mais controlados, então está diminuindo a quantidade de pessoas que estão sendo internadas por estar aí em desequilíbrio emocional. A própria medicina começou a entender que há outras maneiras de sedar o paciente e ele não chega a ser internado em muitos casos. Mas muita gente vai para o hospício de 35 a 42 anos de idade. É uma quantidade muito grande de gente que vai. Por quê? Porque quando ela está chegando nos 35 anos de idade, a atividade mental dela fica muito acelerada. A intuição dela fica muito aflorada. E ela não sabe para onde ela vai. Todas as pessoas que entram na idade de 35 anos de idade, ela tem uma agitação mental incrível. Os pensamentos dela estão sempre a 1000 por hora. Porque a atividade de intuição dela está muito acelerada.
E como ela passou por todos os outros chakras durante a sua vida e não fez nenhum trabalho para chegar a esse chakra de forma mais contundente, porque mesmo você tendo ali, eu tenho um chakra da base, mas no no sexto ano eu estou lá no chakra frontal também. Isso é mínimo, isso é só para maturação do chakra, sabe? O nível é mínimo, é pouco, né? Mas quando você ativa o chakra, do primeiro ano dele, né? E isso é muito forte. É muito forte. Porque você está pegando o chakra aberto, aquela coisa ali que está na sua frente, aqui, ó. Tá? Você não tá maturando ele com outro chakra. Você está simplesmente, tudo está aqui, né? E lá embaixo, na base dele, você já passou por tudo. Então, isso já começa a não te cobrar tanta energia, mas aqui vai te cobrar. Aqui vai te cobrar. Aí você fica doido, fica olhando para tudo quanto é lado e não sabe para onde vai. Se não tem um processo de caminhar já definido, certamente vai ter muito problema, tá? Principalmente aí de achar o caminho, né? Se encontrar no caminho. É muita gente perdida nessa fase, né? O estresse é muito grande, a ansiedade aumenta demais nessa fase, né? Vai dormir, a mente está sempre acelerada e é de chegar no terapeuta e falar assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não sei para que lado eu vou, né? Porque ela passou por todos os outros chakras, né? Vivenciou todas aquelas experiências, mas talvez não tenha se maturado emocionalmente, não tenha uma maturação emocional para entender o movimento dela. Aí ela se perde nos chakras, né? Ela se perde e acaba entrando aí meio que paranoia, começa a ver coisas. E muita gente fica paranoica mesmo nessa fase, pode ficar. Se ela vem preservando a natureza dela, se ela vem conseguindo segurar com medicamento, com várias coisas, nessa fase ela não vai se segurar. Nessa fase ela não vai se segurar. Aí começa a complicar bastante. E é muito cansativo para a gente essa fase da vida, né? A gente cansa muito, principalmente a nível mental. Está sempre com muito desgaste emocional aí, né? E acho que chega a atacar o físico mesmo, né? O desgaste é muito grande por causa da atividade mental. Simplesmente porque não consegue seguir a intuição. Esse é um chakra tipicamente feminino. Esse chakra pertence à nossa mãe, tá? Esse é o chakra que nós herdamos da nossa mãe. E a mulher, ela é muito mais intuitiva do que o homem. É por isso que o chakra é da mãe, porque o chakra é dela, né? O homem, ele tem muita intuição, mas todo homem que tem muita intuição, ele tem que ter o lado feminino dele bem aflorado, tá? Não adianta o homem falar que ele tem muita intuição, mas ele não tem o lado feminino equilibrado ou, né, mais evidente, né? Eu tenho, né, essa vibração feminina muito latente, porque eu tenho aí, né, herdei do meu pai e herdei da minha mãe e eu utilizo isso na minha vida. Então, se eu utilizo isso na minha vida, é porque eu uso o meu lado feminino com mais evidência. Então, você vê, né, aquele matuto duro, né, pessoa que não tem nada voltada para o lado feminino, eles não têm intuição. Eles são instintivos. Eles vão pelo instinto e não pela intuição. É diferente, né? Tanto que não consegue olhar para o lado da espiritualidade com espiritualidade mesmo. Eles olham de outra forma, né? Então, o homem que trabalha com essas técnicas, olha que interessante. Por isso que o número maior de terapeutas são mulheres. Se vocês olharem, a cada 10 mulheres tem um homem que é terapeuta, né? Porque esses terapeutas, eles são mais afeminados no sentido de intuição. Não tem nada a ver com conotação sexual. Tem a ver com intuição, sensibilidade. Herdou fortemente isso da mãe. Mas ele tem, da mesma forma, ele pode ter aí uma atividade
potencializada do pai, não tem problema nenhum, tá? Mas essa sensibilidade, essa intuição, você herda da sua mãe e não é do seu pai. A energia do homem ela é mais instintiva. Isso não quer dizer que essa intuição não é trabalhada no homem, é trabalhada, mas é herdado da mãe, não é herdado do pai, tá? Então é muito importante vocês, né, verem isso, né? O homem que ativa esse lado feminino dele, ele tem tendência a ser muito mais intuitivo, e não tem nada a ver com conotação sexual. Tem a ver que a parte feminina dele é muito ativa no sentido energético mesmo, no sentido, né, intuitivo mesmo, tá bom? Então, são pessoas de toque, são pessoas que são mais carismáticas, são mais amorosas, tá? Porque ele pega essa energia feminina e deixa bem latente, tá bom? Então, são pessoas que conseguem trabalhar. Mas esse canal, esse chakra, é muito, né, muito mais mãe do que pai. Então, assim, totalmente mãe, né? E é interessante, agora, o grande problema do chakra frontal é o mau uso desse chakra frontal, tá? E isso tem que ser... Agora eu estou falando como terapeuta, orientando como se utiliza esse chakra, né? Primeira coisa é não levantando questionamento. Segunda coisa é fazer a conexão da intuição com o coração, tá? Então, fazer e sentir, tá? Então, eu tive uma intuição, mas você tem que escutar o seu coração. Eu falei na última aula que o que faz o equilíbrio seu não é o outro chakra no seu coração. O coração o chakra, né, o chakra cardíaco, não estou falando que é o coração, mas porque pega essa região, mas o chakra cardíaco é o chakra, né, bem ligado ao equilíbrio, né? Então, quando você ouve e sente o seu coração em qualquer atitude que você vai fazer, se você tiver certo, você vai ver que esse chakra ele está leve, ele está bem. E aí você pode fazer. Agora, se você começa a manipular ele mentalmente, aí a coisa começa a dar errado. Então, uma maneira de você saber se vai dar certo você preparar um remédio para o seu paciente, né? É sentir. Não tem outro caminho. Hoje eu tive uma conversa com uma terapeuta, aluna minha, e ela lembrou até de um trabalho que eu falei quando eu dei o curso dos florais vitais, que um empresário pediu que se eu pudesse colocar gotas de florais na água dos empregados dele, para acalmar o ambiente, melhorar o ambiente. E se eu não poderia fazer isso para ele. Aí eu falei para ele que eu não faria isso, né? E ela me perguntou por que eu não fiz o trabalho. Aí eu expliquei para ela, porque eu estaria intervindo, né, com algumas pessoas que elas nem saberiam se elas queriam ou se elas gostariam de tomar florais. Mas elas não ficariam bem? Aí eu estaria manipulando elas. Porque eu achava, no meu ponto de vista, ou seja, no ponto de vista do patrão, que aquelas pessoas precisavam se acalmar e eu tinha que dar um remédio para elas. Não, mas aí eu estava usando um tipo de manipulação, sem que elas me dessem autorização. Aí eu não usei. Então, assim, não usar a sua intuição, e existe muito isso, não usar a intuição para manipular ou né, ditar, dizer que está com uma intuição de alguma coisa, ou misturar a sua vontade com a sua intuição. Isso não funciona. Isso não dá certo. Eu não faço isso. E não comento também. Eu não comento. Às vezes tem coisa que eu vejo
que não está legal, mas coloque a sua mão. Não, eu não faço isso. Então, é muito importante que você tenha isso em mente, né? Que o chakra frontal é um chakra que ele é o que é o chakra mais utilizado hoje para manipular as pessoas. É o chakra que você usa porque você vira dono da razão. Então você é uma cartomante que olha para a carta, vê um punhado de informação ali para você e você vê que aquela informação para aquele paciente que está na sua frente poderia ser ampliada e você começa a ampliar essa informação porque a sua intuição disse que ele estava... e em vez de você falar só o que vem na sua intuição, você quer complementar além daquilo para começar, dali por diante, a aconselhar, direcionar, apontar. Aí começa a atrapalhar todo o seu trabalho, todo o seu projeto. Por isso que os florais essenciais ele é muito importante, né? Porque o jardim fala com a pessoa, e fala com a alma dela. E você ali é um mero canalizador, né? Onde vai ser um instrumento para que ela chegue na flor que ela precisa para ela naquele momento. Nem sempre é a flor que ela quer. E na maioria das vezes, isso é unânime entre os terapeutas, eles recebem as flores, os florais, que eles realmente necessitam. E não o que eles querem. Porque quem quer é o manipulador, né? É quem controla, né? E como, né, eu estou respeitando o meu ser, né, a minha alma, eu deixo que ela faça o trabalho. Tá? Então, é o chakra que você deve observar muito, porque é o chakra que dita se você é um bom terapeuta ou se você é um mau terapeuta, né? Eu tenho terapeutas, né, que eu adoro, são pessoas que conviveu comigo muito tempo e não fizeram curso de florais, não conseguiram fazer. E não conseguem fazer. E eu percebo porque eles têm essa energia da manipulação. Né, da manipulação. Tem um respeito por mim que vocês não acreditam, mas não conseguem colocar a mão nos florais. Eu lembro que eu tenho eu conheço uma pessoa que, uma aluna minha, depois a menina virou minha aluna, olha que história interessante. Ela era paciente dessa senhora, paciente dela, né? E tratou dela por bastante tempo. E essa menina sumiu, ela me procurou e eu dei o floral para ela. E essa senhora encontrou com ela na rua e olhou para ela e falou assim: você está usando o floral do Dr. Márcio. Aí ela falou: tô. Ela falou assim: eu sei. Né? E viu o quanto que ela estava melhor, mas sem que ela falasse para ela, sem que ela falasse, né? Ela disse para ela: você está usando o floral do Dr. Márcio. Né? E a terapeuta nossa, do grupo aí. Né? E aí depois, com o tempo, essa menina veio fazer o curso de florais, se tornou terapeuta floral e hoje é uma terapeuta floral dos Araxás. Tá? E já trabalha há muito tempo, já tem bastante tempo já. Acredito que deve ter feito o curso aí da terceira turma dos florais. Né? Mas ela era paciente. Então, olha que legal. Né? E essa pessoa, eu gostaria que ela tivesse feito o curso, porque ia dar bastante notoriedade para a gente, de certa forma, mas ela não consegue fazer o curso. Apesar de eu ser do amor que ela tem por mim, ela não consegue fazer o curso. Né? Então é assim que funciona. Então, assim, é um chakra que a gente tem que observar bastante. Com a gente mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Você tem uma intuição com a pessoa e você manipula essa intuição para seu bel prazer. Né? Aí você vira um manipulador. Né? Então, e é um chakra que se você der uma vara... Tava joia. Tinha caído um pouco aqui, mas já voltou o OBS, que é o que eu uso para transmitir
a live, né? Tá. Então, ele chegou no momento e eu vi que todo mundo chega perto dele, ele começava a falar da vida da pessoa. E eu comentei com a Lu. Falei, Lu, eu não gostei disso, eu não gosto disso. Porque você vê que começa a querer cercar, e a pessoa realmente tem intuição, mas ela começa a querer cercar para conduzir ou para semi-endeusar para aquele ser que está na sua frente ali. E eu acho isso muito, muito errado. Né? Então, é por isso que eu falo muito pouco. Na maioria das vezes eu não falo nem nada. Eu fico quieto. Porque para que a gente não tenha, né, nenhum como se fala, nenhuma manipulação, tá? E esse chakra, ele vai dos 35 aos 42 anos de idade, tá? E quando ele vai, chega 35, 36, 37, 38, que vai entrando aí, chegando no frontal, e piora bastante. Quando ele faz 42 anos, aí ele tem uma parada total, onde ele vai buscar aí o trabalho com a espiritualidade, que é o papo do próximo chakra, tá bom? Então, deve-se tomar bastante cuidado com esse chakra. Pessoas têm tendência bastante a irem para o hospício nessa fase, né, a ficarem doentes mentalmente, a fazer uso de remédio, procurar psiquiatras, psicólogos, né, tentar acalmar, quando consegue, né? E as mulheres sentem mais, né? Assim, elas conseguem perceber mais isso, né? E os homens, eles entram numa fase de muito estresse, tá? É bem evidente isso. Então a pessoa chegou com 35 anos, se ela estiver tomando chakra, se ela entrar no seu consultório, né? Você já salvou ela com 33 anos. Se chegou com 33 anos, ela vai passar com 35 tranquilo. Aí você pode ficar tranquilo e ela pode ficar tranquilo também, tá? Mas se ela não foi com 35, com 33, ela vai com 35. Aí ela chega no seu consultório com 35 anos de idade. Aí você pode apontar a bola para ela, como é que tá a mente? Ela vai falar para você, nossa, está super acelerado. Todo mundo fica nessa fase muito acelerada, né? Aí, a hora que ela entra com o floral, aí você começa a trabalhar essa atividade dela, começa a equilibrar. Ela vai tirar chakra ali para cuidar muito daqui para cima. Às vezes você coloca ela no chão, mas vai cuidar mais daqui para cima. Tá bom, pessoal? Esse é o chakra frontal, tá? Dos 35 aos 41 anos de idade. A pineal está no mesmo caminho, na mesma reta. A pineal é a sua conexão com o superior, a sua conexão com a sua linha do tempo, né? Com o seu movimento no tempo, né? O que é o movimento biológico, fisiológico? Quem regula isso é a sua pineal, tá? Então, você imagina, se você tiver em um desequilíbrio, aí você vai desequilibrar a pineal, vai ter dificuldade para dormir, dificuldade para que sua vida flua, porque dificuldades fisiológicas, quer dizer, os seus movimentos biológicos, fisiológicos, vai começar a ter algum problema, pode começar a ter algum problema de saúde, porque você não está conectado à Lua, tá? E vocês vão sempre ouvir falar muito daqui para frente sobre alinhar o seu sistema com a Lua, né? O nosso sistema, o nosso relógio biológico, né? Ele é equilibrado, ele é organizado através da Lua, tá? Então, além disso, você recebe aí as outras influências energéticas que vão trabalhando aí, né? Não só na pineal, mas em todas as suas outras glândulas aí, né? Que vai estimular a produção de hormônio e se essa produção de hormônio não for equilibrada, né? Você vai desequilibrar automaticamente o seu sistema como um todo. Porque o hormônio que eu tinha que produzir numa certa quantidade, eu não estou produzindo porque eu estou desalinhado com a Lua, tá? Então, o sono é muito importante, lembre-se bastante disso, tá? E esse alinhamento com a Lua, vocês vão aprender daqui para frente. Quando chegar nos florais vitais, vão aprender muito mais sobre isso, tá? E quando chegar no sublime, muito mais ainda, tá?
Esse alinhamento nosso com o planeta, ele é feito com a pineal. A criança, quando nasce, ela começa a se ajustar ao seu relógio biológico, né? Nós chamamos de, isso é científico, a cronobiologia, né? O seu alinhamento cronobiológico, ele demora um tempo para acontecer com todas as crianças, né? E depois as crianças vão se ajustando e o processo biológico, fisiológico dela começa a funcionar como se fosse um relógio organizado. Se eu tenho um funcionamento do meu sistema como um todo, cronológico, então quer dizer que os meus órgãos também são cronologicamente organizados para trabalhar em determinados momentos do dia com mais atividades. E quem faz isso é a ligação com os chakras. E como que o chakra faz isso? Dentro do horário que ele recebe maior potência, maior energia vibracional, tá? Que é o que vocês vão aprender aí na próxima aula, possivelmente, se der tempo, na próxima ou na próxima, né? Então, para você funcionar, né, você tem que estar... Você não está aqui solto do nada, não existe isso. Você está conectado a todo esse sistema. Você nasceu, recebeu energia de todos os lados, né? Mas o que te alinha é a sua pineal. Ela que te alinha com a Lua, com os movimentos da Lua. Tanto que a mulher fica menstruada, né, um ciclo lunar. Ela demora um ciclo lunar para ela ter um movimento de ovulação, dar o tempo dela de ovulação e até expelir aí, né, o sangue, né, a menstruação, né, as escamas do endométrio para limpar o útero novamente, para fazer um próximo processo aí que né, que é lunar. Eu lembro, eu era pequeno, um cara, eu até lembro de um cara chamado Osmar Coutinho, que ele colocou um livro, Menstruação, a Sangria Inútil. Eu tenho certeza que hoje ele entende que ele é um grande imbecil, porque na época eu já sabia disso. E olha só, eu não tinha nenhum conhecimento dessa área. Quando ele falou aquilo, eu botei a mão na cabeça e falei assim, gente do céu, porque eu já tinha noção de que você estaria mexendo no seu processo cronobiológico, né? Na sua cronobiologia. Então, assim, se você quer ser um terapeuta e não olhar para a natureza, não funciona, não tem como. Você tem que começar a olhar mais para a natureza, tá? Só para endossar um pouquinho mais, né? Antigamente eu não ligava muito para jantar e dormir, não. Eu não comia nada, fazia um lanchezinho à toa e ia dormir. Mas aí que você começa a olhar para a natureza e começa a observar, né? Todos os animais da natureza, depois que comem, eles dormem. Então a janta não faz mal. Aquele papo que o chinês fala, a janta o café eu tomo comigo, o almoço com os amigos e a janta para o inimigo, aquilo é uma mentira. Porque a sua cura ela só acontece à noite, quando você está dormindo. E a sua conexão está com o universo ali, pronto para receber a cura. O seu corpo, ele está consumindo energia para ativar o seu processo de autocura. A sua alimentação, ela vai fazer as quebras, né? A transformação, né, dos alimentos em ATP, que são energias. E essa energia, ela que vai te ajudar no seu processo de cura. Então, se alimentar e dormir te faz muito bem. Você não pode fazer um exagero. Comer ali, né, uma coisa que você não vai dar conta de digerir, nem normal você daria. Aí você come aquilo tudo e vai dormir. Não. Uma alimentação saudável para você dormir. Então a janta não é errado. Aí eu vejo por ela dizer, não se janta, come-se tal isso, como não. Como é que é a comida? Quando você tem fome. Aí eu vou dormir. Então vou almoçar e vou dormir. Tá? E olha só, quando você janta, você dorme melhor. Mas não estou falando de jantar, você já enfia uma coca, enfia um guaraná, goela abaixo, come carne, feijoada, tudo, não. Estou falando comer a alimentação, comer a quantidade que você precisa. Nada mais do que isso. Entendeu? Passou, tudo que é excesso vai te trazer doença. Tá bom? Então,
É, sempre, você vê, o passarinho, ele acorda de manhã, você vê passarinho para tudo quanto é lado. Meio-dia, você vê algum passarinho no quintal? Você já viu passarinho lá fora da sua casa? Você não vê. Por quê? Porque eles já comeram de manhã, eles vão fazer a ceia, a cesta deles. Eles desaparecem. Aí, quando é de tardezinha, eles voltam para comer outra vez, para depois dormir novamente. Os animais na floresta, eles fazem a mesma coisa. Eles acabam de comer e vai dormir. Então, todos os animais da natureza, eles têm esse processo. O urso, ele se alimenta, depois ele vai hibernar. E nós somos animais também, racionais, mas somos animais. Então, o terapeuta, ele tem que ter essa noção de que a natureza, de que ele faz parte da natureza e que não adiantaria nada eu estar falando para você sobre florais, sobre chakras, se você não entender que isso está ligado à natureza. Que os chakras têm o horário de ativação maior dele, né? Quem determinou a hora de comer não foi nós. Isso foi um costume que nós fomos criando depois que a vida foi se modernizando. Eu lembro quando eu era pequeno, eu tinha uns meninos que mudou, uma família que mudou para perto da nossa casa, e eles eram roceiros mesmo. E eles mudaram para lá. Eles almoçavam 8h30, 9 horas da manhã, eles estavam almoçando. E eu achava super estranho, quando eu acabei de acordar e tomando café, eles estavam almoçando já. Mas eles acordavam 4h30, 5 horas da manhã. Era o costume deles. Aí eles falavam assim, não, nós na roça éramos assim. Com o passar dos anos, eles foram se mudando no horário deles também. Mas sempre mais cedo do que a gente tinha costume. E nós não. Nós parávamos para almoçar meio-dia, que é um horário muito ruim para almoçar. Porque é o horário energético do coração. Muito infarto acontece nesse momento, na hora do almoço. Pode fazer um levantamento, é estudo científico. Entre 10 e 1 hora é o horário que mais acontece os infartos. Quer dizer, a hora que você não precisaria estar enchendo muito a barriga, né, você come ali naquele momento. Então, teria que almoçar bem mais cedo, fazer um lanche bem leve e jantava bem mais cedo depois. E dormiria também bem mais cedo. Então, nós fugimos um pouco dessa cronobiologia, né? E nós estamos pagando o preço disso também. Pagando o preço. Mas se você entender e começar a puxar um pouco disso para você, com certeza a sua qualidade de vida vai melhorar. Muito. Né? Vai melhorar. 6 horas da manhã, entre 5h30 e 6 horas da manhã, é o elemento fogo nascendo em você. E é o chakra da base que está ativado ali. É por isso que muitos homens de madrugada, né, eles acordam com ereção. Né? Não é o momento para fazer sexo, porque ali está começando a energia fluir dele. Né? Depois eu vou explicar sobre os outros horários depois, tá bom? Pessoal, se tiver alguma pergunta, por favor, faça para a gente já estar encerrando a aula. Tem 1 minutinho para sair pergunta aí. Se não sair pergunta, nós vamos terminar, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu acho que essa aula é muito importante, porque ela esclarece muitas coisas para a gente, tá bom? Não se apegue, se tem chakra aberto demais, vai te fazer coisa demais. Não se apegue nisso, tá? Se apegue em funcionalidade, tá bom? E você vai perceber que está funcionando, está ativado, tá legal. Se tiver em excesso é um problema, se tiver em deficiência também é um problema, mas isso os florais corrigem. Ok? Vamos ver se tem alguma pergunta. Não? Tá. Beleza, pessoal? Então, um grande beijo a vocês, tá? Obrigado aí por estar assistindo. Repasse aí para as pessoas, tá bom? Essa aula, possivelmente ela não vai estar mesmo aí amanhã, não. Eu vou estar mexendo nela também, tá bom? Um beijo a todos. Vocês fiquem com Deus e a gente vai conversando. Tchau!